Estamos começando mais um KBL Cast. KBL Cast é o podcast idealizado pelo Grupo KBL, uma empresa de contabilidade que está há mais de 20 anos no mercado, prestando serviço para grandes empresas. E esse podcast foi idealizado para tratar das questões do mundo corporativo, governança, finanças, sucessão e falar da vida como ela é dentro das empresas, no dia a dia dos negócios, os desafios, as oportunidades, os sonhos, as alegrias, os choros que acontecem ali no mundo executivo, no mundo corporativo. E hoje eu tenho a honra de receber aqui, ele tem um nome diferenciado, né? Antônio Augusto Campos, mais conhecido como Guto, Exato. que nos dá a honra de estar conosco aqui para nos brindar com um bate-papo sobre gestão, sobre o mundo corporativo, sobre governança. Eu vou deixar ele se apresentar, falar um pouco da sua trajetória, e aí nós vamos bater no papo aqui ao longo dessa próxima 1 hora. Muito bem. Bom, Ivan, primeiro eu que agradeço a oportunidade, honra é minha, né? E hoje, né, nesse momento de vida, poder compartilhar, né, um momento como esse, para mim faz parte do propósito, né? Eu acabei alcançando assim, uma trajetória bem além do que eu imaginava, né? E sou muito grato por isso. Então, acho que compartilhar faz parte aí de uma devolutiva, né, para a sociedade, para quem me ajudou a chegar onde eu cheguei, né. Bom, como você falou, é Antônio Augusto Silva Campos, mas se me chamar, por esse nome só minha afinada mãe, tem uma grande chance de eu não responder, porque o Guto Pegou? pegou, veio de longe, né. Então foi aí já falando um pouco da trajetória profissional, foi o Guto do BBC, onde eu comecei ali, lá com 18 anos, a fazer um trabalho no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. quando inaugurou a agência do BBC, do Banco Mas você é Brasileiro. goiano ou é carioca? Eu sou goiano, né, sou de Santa Helena de Goiás, sou lá da Helena. da Terra Roxa, né, perto de Rio Verde, mas vim cedo para cá, porque eu sou mais novo dos irmãos, então já não tinha mais escola para os meus irmãos em Santa Helena, meu pai foi obrigado a ter uma residência aqui em Goiânia. E apareceu essa oportunidade com 18 anos, fui para o Rio de Janeiro para não sabia absolutamente nada de banco, então foi uma experiência muito boa, fiquei lá quase 2 anos, né. E nessa época eu fazia agronomia, eu sou agrônomo de formação, né. Tudo a ver com Santa Helena, né? Tudo a ver com Santa Helena, mas foi também um acidente de percurso, não foi algo muito planejado não. Eu tinha um tio que era agrônomo, e ele me influenciou naquele momento de escolher agronomia e foi muito acertado. A agronomia é um curso muito interessante, porque ela une as exatas, as ciências exatas com as biológicas. Então a gente traz um equilíbrio muito interessante, né. Então eu tenho traços de engenheiro, mas também tem traços de biologia, né. Então isso foi muito interessante. Além de ser uma universidade, uma graduação, uma turma muito divertida, né, gosta muito de A festa, turma do agro a a turma turma do agro, eles são divertidos. Eu sigo um carinha do agro aí, acho que é o primo agro, primos, é os primos, exato, eles trazem exato, uns quadros bacana lá do dia a dia é, do agronegócio. exatamente. Então, e depois desses 2 anos eu resolvi, porque eu tinha tido uma greve muito grande, né, eu me formei na Universidade Federal de Goiás, em agronomia. E essa greve que me motivou, surgiu a oportunidade, né, o famoso cavalo arriado, eu fui e foi ótimo, mas eu resolvi voltar para me formar. E depois que me formei, eh, passei, numa seleção de trainee para a antiga Maná, Fertilizantes Maná, Sim, lembro. com Maná do Bando Dá, né. Maná do bando E dá. aí foi também uma oportunidade muito grande, porque naquele momento as fronteiras agrícolas estavam sendo abertas nesse país, oeste baiano, Tocantins, sul do Pará, Isso nós estamos falando que ano, Guto? isso 1987. 87. É. E aí foi uma experiência, né, espetacular, porque, me perguntaram: "O que que você faz?" Eu: "Tudo".
né, porque não tinha nada. Você tinha que formar a equipe, você tinha que treinar, você tinha que visitar o cliente, você tinha que fazer campanha comercial, você tinha que dar assistência técnica, né, numa época que a tecnologia existente hoje no agro não existia, É né. tudo Era terra tudo bruta e muito era no braço, né. muito muito no braço, né. Eu lembro dessa época aí que, nós estamos falando aí, pessoal, para a nova geração, aí nós estamos falando antes de 1988, nem abertura política no Brasil tinha, nem Constituição existia, porque a Constituição é de 5 de outubro de 88. E o último presidente ali anterior, aí eu acho que já era a época de Sarney, né, mas um dos últimos ali da ditadura militar, ou da revolução, queira chamar como quiserem, aqui não é um programa político, ele era o João Figueiredo, né. E tinha um slogan para a área do agro que era assim: "Plante que o João garante", não era? Exatamente, E aí um exatamente. dia eu escutei, o cara escreveu no muro, ele tinha a frase, né: "Plante que o João garante". E aí alguém escreveu no muro assim: "Não plante que o João é doido". Mas era Olha, essa a vida do agro, né, era, era aí altos e baixos, né. exatamente, exatamente. E era uma época que você não tinha internet, você não tinha celular. Então você tirava os pedidos de venda e à noite você ia para a central telefônica, né, e pedia uma ligação para a fábrica. Aí a telefonista: "Senhor Antônio, cabine 2". Aí você ia para a cabine bacana, sentava, Que pegava o loucura. telefone e o seu João, lá da fábrica de Uberaba, da Maná, recebia os pedidos, você ia passando. Aí depois você mandava pelo malote, quando eu voltava para Goiânia para assinar relatório, Fax né. era uma coisa que É. nem existia ainda, Não, né, não, quando ele nasceu foi uma não. eternidade. Só contar Tinha fax, eu tenho um lá no escritório, você viu lá? você falou do fax, o dia que surgiu o fax que a Maná comprou, a matriz ligou, falou: "Olha, todos eu quero todos reunidos aqui era ali no setor aeroviário". Tinha um depósito, porque nós vamos passar o primeiro fax para Goiânia, e eram sempre Toshiba, eu lembro, bege, né. Quando você for lá no escritório, eu vou te mostrar um que eu ganhei de presente, porque eu tenho umas coisas antigas lá que eu guardo, essa máquina da datilografia. Aí na hora que saiu o papel, a senhora da limpeza, acho que Dona Maria, se eu não me engano, falou assim: "Seu Guto, mas passou pelo fio?". Isso, gente, isso era a tecnologia mais moderna da época. Aí o telex foi abandonado naquela época. Mas enfim, fiquei e na Maná foi que eu comecei, um líder entendeu que eu tinha um perfil para gestão, aí eu deixei o campo, fiquei 10 anos na Maná, depois de 4 ou 5 anos eu assumi a gerência do Centro-Oeste. Aí minha vida de agrônomo começou a deixar de existir, né, e a gestão começou Entrar na sua a vida. entrar na minha vida, né. Fiquei 10 anos na Maná. Gerente administrativo, fazia tudo ali, gerenciava a unidade. Exatamente. E a Maná, naquela época, uma empresa fantástica, porque foi a primeira vez que eu me vi diante de a minha meta não era, isso era novidade naquela época, porque a meta dos concorrentes era comercializar X mil toneladas de fertilizante. E a Maná não, a Maná eu tinha que dar X mil reais de margem de contribuição. Então eu tinha do lado esquerdo uma meta de receita e do lado direito uma meta de gastos. E, Que tinha que fazer obviamente, acontecer. eu tinha que fazer acontecer. Mas já era moderno isso, Já né, era falando de margem de não, contribuição em 1987, como muitos é isso. empresários hoje não sabem E nem o que que é margem de contribuição. exatamente, então a Maná na frente. Então, eu digo que eu sou muito grato às empresas e aos líderes que eu tive, porque eles que, forjaram o meu perfil, né, foi com eles que eu aprendi. E lá tinha uma figura, né, que faleceu há pouco tempo, doutor Fernando Penteado Cardoso, um dos fundadores, junto com o doutor Camargo, uma figura, assim, eu falo dele, assim, até me arrepio, porque é um cara espetacular. Morreu com 102 anos. Olha que É. bacana. E a paixão dele pela agronomia e pelo negócio me contagiaram, né, que eu acho que isso hoje, em dias de hoje, o empresário precisa ter essa paixão, né, porque ser empreendedor no Brasil não é uma Não é coisa para assim, amador não. não é não, É, nós vamos falar disso aqui, não é para amador não. não é fácil. Depois disso, depois de 10 anos, eu e alguns amigos tivemos uma ideia. A internet estava começando, isso em 94, né, 94 para 95.
Tivemos uma ideia que até hoje eu digo que não foi resolvida. No agronegócio, é um dos poucos setores onde o produtor entra em contato ou fica sabendo pela tecnologia quanto que o comprador paga pelo seu produto. Concorda? Ele não coloca preço no seu produto. Ele liga para saber quanto está Quanto pagando, é que né? está a soja em Chicago? Você vai trazendo isso para o Brasil, deduzindo todas as despesas e assim por diante. Você chega no preço Porto Paranaguá, você deduz o frete. É isso que acontece. O milho é a mesma coisa. Escuta, quanto é que está pagando hoje do milho? Isso incomodava tanto meus amigos como eu. E a gente, nessa época, em parceria com a FAEG e com o Banco do Brasil, desenhou um sistema inovador de leilão eletrônico usando a tecnologia que o Banco do Brasil tinha para, na época, comercializar os estoques que ele fazia, que o governo fazia, né, os EGFs, AGFs, para poder controlar estoque de grãos no país. Onde o produtor falava o seguinte: olha, eu tenho X mil sacas de milho depositadas em armazém Y e eu quero R$ 30 na saca. E através das corretoras que estavam espalhadas, né, as corretoras de grãos pelo Brasil, os compradores davam lance. Uhum, A gente inverteu o processo. Né? uhum. Então nós ficamos um ano Desenvolvendo esse projeto. desenvolvendo esse projeto. O projeto, eu julgo que ele foi, assim, ele foi muito... Ele foi antes da época que ele aconteceu, de- antes do momento que ele deveria acontecer, porque a cadeia não estava preparada. Por exemplo, os armazéns não conseguiam garantir a qualidade do item que a gente apresentava. Porque até hoje os silos, você mistura as safras. Então você tem safras onde o grão está muito bom, com safra mais antiga, no mesmo espaço. E o segredo era que eu tinha que dizer o seguinte: ó, aquele milho tem tanto de umidade, tem tanto de impureza, assim, assim, assim. Então esse foi um fator que limitou. Mas enfim, é uma história longa, mas foi um momento de empreendedorismo, né? Que a gente chamava Intergrãos, nesse momento, a empresa. Era uma empresa que operava ali como se fosse uma mesa Isso, de câmbio ali para fazer exatamente. troca E e leilão e até hoje, isso não ficou. isso não funciona, isso não se inverteu, né? Hoje o, Ainda é o aquilo que vento, acontecia lá atrás. O vendedor liga e pergunta quanto estão escuta, pagando. quanto é que você está Igual pagando? boi, né? É igual boi. Você liga no frigorífico e fala, e quanto vocês estão E nós, pagando e, hoje na e- arroba? e nós fizemos leilão de carne também, na época com o antigo Goiás Carne. Né? Guto, e aí você passou por várias empresas, né? Eu vi no teu currículo que você atuou na área de shoppings, atuou na Terral, eu acho que você vai trazer um pouco disso aqui pra Uhum. gente. Hoje você atua como conselheiro de empresas e tal. Essa sua trajetória aí no mundo empresarial, ela moldou, como ela moldou? Eu faria a pergunta assim, como que ela moldou a sua visão sobre liderança e gestão, né? Você saiu lá do interior de Goiás, lá de Santa Helena, Terra Roxa, né? Provavelmente ali uma família simples, Sim, humilde, né? sim. A história dos grandes empresários, dos grandes empreendedores, normalmente elas têm um início muito parecido, né? Uhum. A gente olha para os grandes empreendedores e pensa assim, não, o cara pô, construiu um império. Não, você pega um Benchimol da vida, o cara vendeu a única coisa que tinha para poder montar um banco e uma corretora e o negócio foi crescendo e transformou numa potência. Uhum. Você pega o dono da Alex Star, que era um anestesista que tinha um fusquinha que saía vendendo livro enquanto fazia faculdade para poder pagar a mensalidade da faculdade, constrói uma grande empresa. Então, assim, cada um tem uma história. Você pega o pessoal da área de calçados, também vendia na feira e vai crescendo banquinha e transforma um negócio. Então, como que essa sua vida e essa sua trajetória no mundo empresarial mudou ou moldou aí a sua visão sobre liderança e gestão? Como é que foi isso? Você entende que houve essa mudança na forma de enxergar a gestão, né? Como é que é isso? Bom,
Como eu disse no início para você, Ivan, eu sou muito grato aos líderes e às empresas onde eu trabalhei, porque é elas que forjaram o meu perfil hoje de gestão, né? Então você pega vamos falar um pouco da Maná, da paixão do Dr. Cardoso pelo negócio. Aquilo me contaminou. Eu era um cara engajado, apaixonado, como se a empresa fosse minha, Uhum. né? Então aquele sentimento de dono nasceu ali, eu tomava conta. Isso muito antes de Ambev, né? Muito, Muito antes das muito, pessoas começarem a falar, não, tem muito, que ter o sentimento de dono, né? Espírito de muito. dono. Eu nem sabia explicar por quê. Só tinha aquela paixão no coração. Porque a, Tem que lide- fazer o negócio dar. porque a liderança, né, fazia isso. Aquele ambiente ali de confiança positivo fazia isso, né? Eu batia no peito, eu trabalho na Maná, né? Tá, Mas e aí, assim, eu vou dar um salto aqui, tá, porque ok. isso aqui, gente, não é. Tem um roteiro aqui, mas a gente vai pulando aqui etapas aqui. Quando a gente olha para o mundo atual corporativo, não vou nem falar de mundo corporativo, mas é o mundo corporativo. A gente não, é uma geração que foi diferente, eram os líderes que eram diferentes, é uma mistura de tudo, de um mundo diferente, porque eu hoje vejo que a gente ainda encontra pessoas apaixonadas, Uhum. tem líderes apaixonados por seus negócios e tem pessoas dentro dos negócios que são apaixonados por aquele negócio. Mas a grande maioria não traz essa paixão, né? Eu lembro que na minha época de início de caminhada no mundo, a gente falava vestir a camisa da empresa, não tinha um negócio assim. Sim. Hoje a gente faz camisa e ninguém veste a camisa da empresa, vamos Não é pensar fácil, assim, né? não é fácil. O que Não. você acha que aconteceu, Guto, nessa trajetória aí? São os tempos, é a geração. Eu não gosto muito desse conceito assim, é geracional, mas é o momento, essas telinhas aqui que roubou a nossa atenção e a gente fica o tempo inteiro aqui no Instagram vivendo uma vida que não é nossa, uma realidade que não é nossa, Uhum. e isso nos desconectou do mundo real. Tô dando um salto aqui, gente, para pensar aqui sobre as grandes empresas que foram construídas por líderes dedicados, apaixonados, como o exemplo aí da Maná, que o Guto trouxe, que despertou num jovem executivo essa paixão e que levou a empresa a um patamar X, né, de crescimento, de estrutura, enfim. E hoje, comparando com o mundo atual, em que a gente não percebe essa paixão nos jovens que estão no mundo executivo ou que estão tentando adentrar aí nesse mundo, enfim. Não, eu acho assim, eu acho que é uma mistura de tudo, né? É difícil resumir num motivo ou num ponto as mudanças que ocorreram de 40 anos para cá, né, para hoje. Mas eu julgo que a tecnologia é um fator que eu acho que é muito relevante, porque ela trouxe vários benefícios, mas ela aumentou muito a velocidade que as coisas acontecem. Como eu disse no início, eu passava o dia trabalhando, tirava meus pedidos, chegava à noite, ia lá para a central Não telefônica. tinha celulares Não, tocando, não não tinha tinha nada, não WhatsApp tinha nada chegando, disso. nada. Não. Então, eu acho que o nível de ansiedade e o nível de expectativa do profissional e do cliente, principalmente, porque a expectativa do cliente daquela época é muito diferente da expectativa do cliente hoje. Basta cada um de nós nos colocarmos como cliente. A gente quer o mais barato, com maior qualidade, mais eficiente e o mais rápido possível. É isso aí. Ok. Só que isso gera, por trás de uma organização, um nível de estresse, uma complexidade, né, que não é uma coisa simples, tá certo? Então, naquela época, não. Eu acho que esse é um fator que acaba sendo um deles, não só isso, né? Você também passa, por exemplo, o líder de antigamente era um líder centralizador, concorda? Quer dizer, a figura do CEO antigamente era o onipotente, era o cara que tomava todas as decisões. Hoje a gente percebe claramente que as decisões têm que ser compartilhadas, porque o cenário ficou extremamente complexo. É muito risco você achar que a visão de uma pessoa vai tomar a decisão mais assertiva. Eu falo que, você lembra da época do Jack Welch? Lembro. É o cara. O cara, eu li o
A Hoje, vida para pode mim, ser. é os caras ou as caras. São várias pessoas, né? São várias pessoas. Eu brinco lá na empresa que, eu falo assim: "A empresa eu sou o CEO da empresa, mas eu não sou eu que comando, quem comanda são as áreas", né, assim, você dá a direção, mas quem toca o dia a dia ali são várias O senhor é o pessoas. facilitador Só, hoje, só. né? E porque antigamente as entregas eram da pessoa, hoje as entregas são do time, né? Então teve uma mudança. Eu acho que tal velocidade, a tecnologia, isso aumentou a ansiedade, né? Você vê as redes sociais hoje, né? As pessoas vão para as redes sociais, e não é uma crítica, é só uma constatação, e mostram uma vida ali que muitas gostariam de ter. E aquilo causa um sentimento de impotência, de ansiedade, de necessidade. Então, as pessoas querem, mas eu quero ser aquela influência, eu quero ter essa vida, eu quero ter esse carro, eu quero ter essa roupa. E a empresa que lute para poder administrar todas essas angústias, Isso. todos esses desencontros, porque não é possível, né. Esquenta outra coisa, propósito. Eu com 20 anos, 30 anos, eu nem sabia o que era propósito. Talvez com 40 eu comecei a começar a prestar atenção que é hoje, um garoto que sai da faculdade com 20 anos fala: "Não, é o propósito, o que vale para mim é o propósito". Não é uma crítica, mas eu fico pensando, será que isso não é um modismo? Porque será que ele tem condições, com 20 anos, de já definir o propósito da vida dele? Eu fico me perguntando, né. Porque, não que tenha receita de bolo, mas eu comecei a valorizar mais, a entender o meu propósito dos 40 para os 50, dos 50 foi hoje está claro para mim, né, o que que é o propósito. Porque eu acho que tem determinadas coisas que só o tempo, só a idade traz para gente, né. A maturidade. Eu digo que a vida, se eu puder resumir assim não vou dizer o segredo, mas uma boa receita de se viver bem, em paz, com saúde, e somente saúde mental, é você saber alinhar expectativas, né. Quando a expectativa é baixa, as coisas são mais tranquilas, né. Quando você cria expectativas muito altas, muitas decepções vêm, né. Então acho que administrar a expectativa antigamente era com menos velocidade, tinha menos pressão. E hoje porque como você bem disse, né, sem crítica às redes sociais. As redes sociais elas acabam trazendo para muito perto da gente, tá na palma da mão, uma vida que todo mundo quer ter. Esse dia eu estava vendo um texto que um cidadão escreveu, achei bacana, ele falando assim: "Por que que às vezes os casamentos não estão dando certo, né?" Às vezes é que não é uma crítica a ninguém, tá gente, é o texto que estava ali. Ele falou assim: "Às vezes o esposo tá lá já dormindo, né, depois de um dia inteiro de trabalho, e a esposa tá lá passando a telinha, vendo aquela influencer em viagens e isso e aquilo, e ela com o cara do lado dela ali roncando, e ela pensando: "Poxa, eu nunca vou ter essa vida", né. Isso traz uma infelicidade, mas ela não percebe que quando aquela telinha desliga, aquela atriz ou aquela influencer também tem suas angústias, também tem suas dores, e ela está sendo paga para poder Exa representar aquele papel, né. Então, exatamente. as novelas de antigamente, queira ou não queira, eram a rede social, né, a gente Isso. que vem de uma geração que os nossos avós, nossos pais curtiam a novela, e as novelas eram fenômenos, né, de crítica de público, ela, era uma vida de um mundo irreal, mas que a gente idealizava. Só que Isso. hoje está muito mais próximo, está na palma da mão e isso está trazendo essa angústia no coração. Ô Guto, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui pra gente sair desse bloco aqui da experiência que o tempo foi construindo aí na sua Aham. jornada, né. Se você pudesse conversar com o Guto hoje, 40 anos depois dessa jornada, com o Guto lá do início da carreira, que conselho que você daria pra ele? Ó, tem um que eu me arrependo até hoje. Ô Guto, se dedica mais para o desenvolvimento do seu inglês, que eu ainda na época eu não fiz isso e hoje eu passo por alguma dificuldade.
eu tenho que me esforçar mais quando eu tenho que estudar na língua inglesa, quando eu tenho que falar na língua inglesa. E talvez uma segunda coisa que só o tempo me trouxe, Good, seja mais gentil. Gentil em que sentido? Você pode conseguir, numa uma bela negociação, você ter um ganha-ganha pela gentileza. Você conquistar a boa vontade do outro lado de fazer negócio com você, né? Eu acho que eu mais novo, eu tratava a negociação como eu quero ganhar, eu quero vencer, né? Aquela competição, aquela coisa de eu não posso perder. É como se fosse um ringue, né? É, e eu percebi isso claramente com o tempo, que na verdade é um ganha-ganha. Eu te contar uma particularidade, né? Eu sempre achei isso, e eu estava comentando mais cedo que fiz agronomia e fui parar na gestão, e com 45 anos eu sentia falta dos conceitos de gestão, de administração, e voltei para a escola. Fui estudar, né? Fui fazer o MBA em gestão empresarial e fui fazer o MBA em finanças, né? E naquele momento ficou claro para mim algumas coisas que até então eu tinha dificuldade de enxergar. Por que que eu errava? Por que que eu acertava? Quer dizer, os conceitos da administração me ajudando naquele processo, né? Então, assim, Ivan, quando você une a experiência que você tem e os estudos nessa área avançaram muito. Se você perguntar assim, o que que mudou de lá para cá? Por exemplo, antigamente as escolas de negócio eram poucas, hoje já estão espalhadas pelo Tinha mundo. um livrão que a gente era do Xavianeto. Era um livro de Sim, gestão, não era? sim. Era os conceitos da administração que tinha ali, né? Isso. Nenhuma crítica, mas as escolas de negócio trouxeram um olhar de negócio para a gestão. Aí fui fazer um MBA, um pós-MBA em Chicago, na Northwest lá, Kellogg, sobre negociação. A americana fez uma simulação, colocou, ó, tem 5 milhões de dólares na mesa para negociar, e fez os times, né? E era um grupo de brasileiros. Nós éramos, acho que 30. Acho que foram 4 grupos competindo pelos 5 milhões. Ao final, e coisa de americano, muito bem feito, salas, negociação, todo mundo com seu personagem, com script, com os argumentos, negócio, né, muita qualidade. Ao final, ela soltou o resultado. Ela não colocou o primeiro lugar, ela ia colocado, cada um deu o nome dos times, ela colocava assim, ó, esse time aqui ficou com 4 milhões de dólares dos 5. Quando ela falou isso, o time que ficou com 4 milhões levantou e vibrou. Eu nunca vi uma pessoa dar uma dura tão. Quer dizer, ela deu uma lição nesse time, falou assim: ó, você imagina que esse que ficou com 1 milhão de dólares nunca mais vai fazer negócio com você. Ou vai pensar 2 vezes, ou vai se preparar de uma forma para querer te dar o troco, para te evitar. E já aquele que ficou ali, 2 milhões para um lado, 2,5, né, equilibrou, esse você tem ali Uma relação de longo prazo. Exatamente. Entendeu? É, porque no mundo dos negócios ainda tem um pouco disso, né? Acho que tem Tem, muito disso ainda. tem. Às vezes a gente vai negociar uma prestação de serviço, um contrato, tem muito ganha-ganha, né? Quando na verdade nós precisamos desenvolver relações, então, de longo prazo. É isso que você está É dizendo. isso que E eu no estou seu, dizendo. como conceito, é o que você aprendeu, é o que você daria de conselho Exatamente. para aquele jovem Guto de Exatamente. 40 anos E atrás. com, Talvez as gen- relações teriam e sido com, mais leves, e né? com gentileza. Com gentileza. Você não precisa desrespeitar nem maltratar ninguém, negociar. Guto, quando pensando aqui assim depois nessa jornada aí, porque você viu empresas se darem bem nessa caminhada e empresas quebrarem ao longo desse tempo, né? Uhum. Então, empresas por onde você passou, estão, né, todas elas aí muito bem-sucedidas, mas no mundo ao nosso redor a gente percebe empresas que evoluem e empresas que acabam naufragando.
O que diferencia empresas que conseguem crescer de forma consistente daquelas que acabam ficando pelo caminho, na sua visão como gestor? Acho que são vários motivos, né, Ivan. Agora tem um que eu aprendi, e eu falo até hoje, e esse eu falo, isso é um ditado antigo: "O caixa é o rei". O caixa é o rei. Caixa é oxigênio, faltou, a empresa morre. Então uma disciplina financeira, eu creio que as empresas que são duradouras, as empresas centenárias, sempre tiveram uma disciplina financeira. O que eu chamo de disciplina financeira? Você vai fazer um MBA em finanças, vai estudar finanças, e o professor te ensina que, você sabe disso, que uma empresa no lucro real, a melhor coisa que ela tem é usar capital de terceiro, né? Porque é o capital mais barato que o seu e, além disso, ainda faz o abatimento do imposto de renda, porque é uma despesa financeira. E você ainda divide o risco com o banco, Você divide o risco com o com o banco. terceiro. Exatamente. Mas você tem que saber ter um nível de endividamento adequado, né? Então e não existe, eu acho, uma vez um dos empreendedores que eu trabalhei perguntou para um banco qual era o nível de alavancagem adequado. Aí o banco falou assim: 50-50, 50-50, você põe 50, eu ponho 50. Achei interessante. Esse é o nível de alavancagem adequado. Se der errado, nós vamos dividir a Nós conta, né. é um olhar, né. Então acho que disciplina financeira. Hoje, claramente, se você me perguntasse há 20 anos atrás, a resposta talvez não era essa, porque eu não tinha ainda me aprofundado em governança, mas ter governança, né. E quando falo governança, às vezes o pessoal fala: "Pô, o que que é governança?" Tem vários conceitos de governança, mas governança nada mais é para mim, eu tenho um conceito que eu gosto, que é o seguinte: é você estabelecer pactos e ter disciplina para cumpri-los. É definir as regras, definir as políticas, como é que você vai gerir seu negócio, não pode ficar solto. Então, se você me perguntar assim, governança inicia desde quando? Desde que inicia uma empresa. Alguém que tem um carrinho de picolé, ele já tem uma governança. Ela pode não ser formalizada. É como ela governa aquele carrinho de picolé. Como é que ela compra, como é que ela vende, como é que ela dá manutenção no carrinho, né? Então, E uma empresa, ela é um organismo vivo, né, assim, se não existem regras claras, primeiro que tem eles falam que é em política não existe vácuo de poder, mas isso é na vida como um todo, não há vácuo de poder. Se há alguém que não se não há uma regra clara ali para poder gerir um negócio, para poder conduzir como que eu compro, como que eu vendo, o que que pode, o que que não pode, o que que é permitido, como vivemos e como não vivemos, como diz uma pessoa que eu gosto muito. Como vivemos e como não vivemos isso, aqui nessa empresa. Se isso não está claro, isso. a empresa vira uma desgovernança, né, e o que pode levar ela ao fracasso, não é isso? Vou dar um exemplo da Terral. E o Leonardo, ele falou: "Guto, você pode contar essa história, eu autorizo." Quando as meninas têm 2 filhas, tinham uma idade, porque acho que nem tinha nascido a segunda filha. Eu comecei a falar para ele sobre governança. Falou: "Guto, para minhas meninas muito novas, por que que eu tenho que pensar nisso agora?" Foi porque agora dá tempo. Agora dá tempo, ele ainda está no comando. Tá Ele certo? ainda consegue definir as regras do jogo, é assim que funciona. Quantas empresas a gente conhece, familiares, formadas às vezes por 2 irmãos que se entendem claramente, mas ao longo do tempo esses 2 irmãos tiveram 4 filhos, que tem cada um mais 3 filhos. Aí não estamos falando mais de 2 pessoas, estamos falando de 16, de 30. Fica mais complexo esse entendimento. Agora, se você já tiver regras claras de como é que isso vai funcionar, aí a governança já entrando, então por isso que eu acho importante. Tem estudos, o John Davis, que é um estudioso de empresas familiares, os famosos círculos da governança, onde você tem a propriedade, onde você tem a família, onde você tem a gestão, e você coloca todo mundo no seu lugar e a partir disso faz uma projeção, é fundamental para que a empresa tenha perenidade. Então, acho que disciplina financeira, governança, sucessão, já ter uma estratégia de sucessão quanto antes, com o fundador ou quem estiver no comando vivo, com energia, porque sucessão para mim não é uma passagem de bastão, tem que ter Cuidado. uma sobreposição,
né? Não é simplesmente falar, toma aqui, tchau, tô indo, né? Até por um cuidado com o sucedido, que é uma coisa que eu sempre falo nos fóruns de governança. Tem muito estudo sobre os sucessores, o perfil, tudo, mas às vezes pouca atenção para o sucedido. Porque ele ainda é uma figura presente e ele tem um poder ali de influência gigante, né? Que Exatamente. pode fazer com que essa sucessão dê certo ou dê errado. Exatamente. Então, o que que nós vamos fazer com ele? Que muitas empresas que eu já visitei, onde o desafio não é a sucessão, não é o sucessor, É o é o sucedido. sucedido. Ele não quer largar o osso, né? O desprendimento. Então, vamos gastar um pouquinho de tempo Tá. nessa questão aqui de sucessão. Então, vamos lá. Primeiro você falou da questão financeira, né? Disciplina financeira, o círculo ali muito bem definido, A governança família, propriedade e e gestão. gestão, né? Isso, Então, quando a gente pensa assim, a propriedade, a família, que às vezes é dono daquele negócio, e a isso. gestão, que são os executivos que estão ali no mundo do dia a dia, que pode ser algum familiar ou não, se Ou tiver não. competência, Por né, isso e que os tal. círculos, na hora que você Cada, vai colocando os personagens família por família, você vai vendo quem pode e quem não pode, né? Quem tem competência e quem não tem competência, onde né? estão os desafios, onde não estão. E a sucessão. Quando a gente pensa em sucessão, mais de 90%, eu acho que tem um dado lá do IBGC, quantos por cento das empresas brasileiras são familiares? 90%. 90%. Então, 90%. 90% das empresas brasileiras são familiares. São. Quando a gente está falando de sucessão, é uma dúvida aqui que eu tenho. E eu acho que a audiência pode ter também. Nós estamos falando da sucessão da família no negócio ou não? Daquela cadeira do executivo principal, daquela cadeira ali que lidera o negócio. Do que nós estamos falando, A Guto? cadeira que lidera o negócio. Que necessariamente não precisa ser a família no negócio. E, em muitos casos não deveria ser. Não deveria ser, né? É. Porque todas as vezes que se fala em sucessão, a gente é natural quem cria um empreendimento pensar assim, não, estou criando esse negócio para os meus filhos. Mas, às vezes os filhos não têm habilidade, né? Não têm vontade. Eu conversando esse pouco tempo, eu não posso falar muita coisa aqui, porque senão acaba sabendo quem que é, mas conversando com uma pessoa, ela disse assim, meu filho não quis saber disso, ele foi ser outra Isso, coisa no mundo, isso. né? Eu não vou falar aqui o quê, porque senão Certo. vai saber de quem que eu tô falando. E a pessoa não tem claramente um sucessor, né? Em termos Da, de da filho, família. da família. Mas tem bons executivos no grupo. Isso. Então a sucessão necessariamente não tem que ser feita dentro da família. Não. Ela pode ser feita por um profissional, né? A Isso. cadeira ali do comando, do principal responsável pela condução daquele negócio, ela pode passar não para uma segunda geração. A propriedade, sim, é de direito, ela vai passar para a segunda geração, para a terceira geração, mas o negócio, não. Ele pode seguir com a gestão ali, não é isso? Deixa eu te dar. Esse é um ponto muito importante. E tem que ter, na minha visão, muito desprendimento dos fundadores. Que é assim, ó. Os filhos dos fundadores das empresas não necessariamente serão seus sucessores na gestão da empresa, mas serão com certeza herdeiros. E podem estar, do ponto de vista da governança, lá no conselho de administração ou conselho consultivo. Então, vamos desenvolver esse representante da família, não para ser um executivo, porque não é isso que ele quer e nem tem perfil, mas ele pode ser um membro do conselho que representa a família, que vai definir quem são os executivos, porque quem define a diretoria executiva é o conselho. Ou vou te dar um exemplo, nós temos um exemplo do Brasil de sucesso, na minha visão. Walter Salles Júnior, herdeiro do Banco Itaú, bilionário, que eu vou falar está na mídia. Na mídia. É uma fortuna de 4,5 bilhões de dólares. Eu quero ser cineasta. O que a governança fez? Falei, ok, eu vou te dar ações preferenciais, e ações preferenciais, apesar do NOVES, são preferenciais em relação à distribuição dos dividendos, mas não tem voto. Mas então você não se mete aqui não, porque você não entende desse negócio e não quer esse negócio, mas ser herdeiro. O negócio é da tua família. Está lá um family officer da família que cuida dos investimentos e um dos investimentos é a participação na holding do Itaú. Mas quem toca não é ele. E é premiadíssimo como cineasta. Olha que exemplo bacana.
Quer dizer, você pega um cara desse, né, você pega o Walter e coloca ele na gestão do dia a dia do negócio, provavelmente tal não seria a potência que é hoje, né. E ele E ele também seria como um pessoa infeliz, né, porque ele quer exatamente. ser cineasta, entende, gente, que é muito simples isso. É, Então eu acho que essa conversa ela precisa acontecer sim. aí no ciclo, nos círculos, né, em que envolve família, falar sobre negócio. Eu caminho com a família já há alguns anos e eu vejo isso claramente, assim, eles têm um isso muito claro para eles, né, já tá passando para a segunda geração. A segunda geração já esteve dentro do negócio como executivo, hoje não mais. Hoje essa segunda geração está no conselho de administração. O o fundador já nem está mais no conselho de administração, mas está vivo ainda. Uhum. Eh, um ou 2 dos filhos estão no conselho e a empresa é administrada por Executivo. executivos. E eles têm competência, tá, para estar na execução. Isso. E eles têm competência, eles não são cineastas não, mas eles não estão. Eles estão ali tomando contas, percebendo a prestação de contas, dando caminhos estratégicos, Isso. né, para que aqueles executivos toquem o negócio. E Ivan, e outra coisa, olha só o risco também que é, o que que tem acontecido com os ciclos, de períodos que os CEOs ficam nas empresas, se você olhar do passado para cá, vem reduzindo. Tem vários estudos e estatísticas sobre isso. Por quê? Porque o cenário está mudando. Então, por exemplo, a empresa pode estar num cenário onde a estratégia é fazer um M&A. Então, o perfil do CEO naquele momento é alguém que tem experiência com M&A, que conversa com o mercado, você entendeu? Ah, não, a empresa está numa fase de estruturação. Então, o perfil do CEO tem que ser aquele estruturador. Agora, você imagina se tivesse um familiar como CEO e você tem que explicar, você tem que tirá-lo, porque ele não tem aquele Esse perfil. perfil gera tanto conflito, né. Porque a gente tem que pensar assim, ó, a família empresária, antes de mais nada, nós temos que cuidar da família. E a primeira regra, na minha opinião, para cuidar da família é separar o que é família do negócio. Pauta, e aí vem uma das ferramentas da governança, conselho de família. O que o conselho de família faz? Pega as pautas que são relacionadas à família e não discute dentro da empresa. Discute lá no conselho de família. Na empresa, pauta da empresa. Separa. Né? Então, eu acho que a governança, ela faz bem, eu brinco isso, para a saúde. Para a saúde das pessoas, para a saúde das famílias e para a saúde das empresas, se bem aplicado. Tem um empreendedor, ele já falou isso num evento que eu trabalhei, que ele falou assim, que ele e o sócio dele, um dia viraram um para o outro e falaram assim, escuta, nós queremos que os nossos filhos sejam nossos sucessores ou felizes? E a filha dele um dia virou para ele e falou assim, escuta pai, você vai ficar chateada comigo porque eu quero ser psicólogo. Eu acho bacana demais a empresa, mas Não é para mim. não é para mim. E aí? Você vai colocar esse peso na filha? Você coloca em risco a família, coloca em risco a empresa, né? Então esse desprendimento eu acho que tem É que haver. importante. E aí a governança ajuda, porque ela tem ferramentas para poder medir, para poder... Lembra essa questão dos círculos do John Davis? Tem uma ferramenta que são as salas da governança. Ó, nessa sala aqui, você desenha, assim, nessa sala aqui fica acionista. Nessa sala aqui é a família que não é acionista. Quer dizer, você tem um agregado que não tem, é o esposo, mas não tem participação. Ou tem um que é o gestor e é família. Tem um que é só gestor. Você poder pegar as peças e colocar nas salas corretas de acordo com o perfil. Aí tem que ter regra, né? Aí vem a governança para poder... Guto, você falou um negócio, se a gente sair desse bloco aqui, que a gente tá que eu acho que é importante a gente abordar essa questão da governança, já que 90% das empresas e é verdade, tá, as empresas que eu atendo no escritório, eu diria que
99% são empresas familiares. Aham. E as outras que estão mais profissionalizadas, o outro 1% aí, também por trás deve ter uma Tem um família. controle familiar. Tem um controle familiar. Quando que você já deu essa resposta, tá? Eu tenho a resposta, mas eu tô aqui pensando no meu caso, tá? Aham. Quando isso deve começar? Que momento isso precisa começar a ser discutido dentro da empresa? Você falou lá do pessoal da Terral que quando a menininha nasceu, você falou assim: ó, tá na hora. E ele falou pra você: pô, Guto, a menina acabou de nascer. Quando que isso deve começar? E Assim. por onde isso deve começar? Porque você viveu isso. Aham. Você ajudou a estruturar Sim. a governança lá no Grupo Sim, Terral e sim, tal. sim. Assim, não tem uma receita de bolo, eu acho, né? Porque eu acho que cada realidade é uma realidade. Mas o quanto antes é uma resposta boa, porque o quanto antes ele respeita o adequado, o momento de cada empresa, mas está dizendo assim: olha, não demore, entendeu? Então, se puder ser no início, por exemplo, é muito difícil, porque como é que a empresa começa? E você deve ter começado assim. Você começa, você vai atrás de receita. Isso. Você não sai abrindo uma empresa e estabelecendo políticas. Normalmente não é assim. Não. Regras, não. Primeiro foi, cara, eu preciso colocar caixa para dentro, que é oxigênio. Primeiro progresso, depois a ordem, né? Tá A certo? bandeira do Brasil fala ordem e progresso, mas na empresa começa primeiro pelo É, progresso, depois vai é. por ordem do negócio. Mas tem alguns sinais que te dão essa ideia de quando começa. Por exemplo, teve um empresário que eu trabalhei que ele virou e falou: Guto, precisa colocar crachá nas pessoas, eu não sei mais o nome das pessoas. Cresceu. Cresceu. Quer dizer, é um sinal que já não está mais na mão do empresário, né? Ele não conhece todo mundo mais. Já não conhece todo mundo, né? Então, a governança se faz, ó, precisamos estabelecer regras para governar esse negócio. Esse negócio estava na minha mão. Então, acho que a resposta tem muito assim a ver com isso, né? Outra coisa que pode startar esse processo, isso aconteceu numa empresa. Eu trabalhei, foi muito interessante. Eles foram convidados para fazer parte de um roadshow de IPO. O que era isso? Foi Anshan, quem mais? Ernest Young e mais uma empresa convidaram algumas empresas do Triângulo Mineiro e de Goiás para ir para Nova York, passar uma semana e entender como é que funcionava. Ir lá na Bolsa de Valores na época, que ainda funcionava fisicamente, conversar com alguns fundos de investimento e também com o escritório de advocacia, que são as partes ali que formatam um IPO. No intuito de falar assim: olha, não é um bicho de sete cabeças, se um dia você pensar nisso, isso acontece. E aí me mandaram: não, você vai lá. Então eu vou. Passei uma semana lá, intenso. Quando eu voltei, um deles como todo empreendedor, resume numa frase o que você viu. Uma semana super intensa. Eu falei: olha, pode ser duas frases? Ele falou: pode. Então tá bom. Primeira frase é o seguinte: se você estiver pensando em fazer um IPO, nós vamos deixar muito dinheiro na mesa. Porque quem olhar para a gente vai ver um potencial gigante, mas nós não temos um RP, nós não temos nossas demonstrações financeiras auditadas, nós não temos um sistema de gestão formalizado, políticas, processos, nós não temos um RH estratégico, né? Nós não temos. Então eles vão dar um desconto. Fala, essa empresa vale X, mas como não tem isso aqui tem que estruturar. Frango. E a segunda frase? Mesmo que vocês não queiram fazer um IPO, eu acho que a gente deveria seguir todas as boas práticas de quem o faz. Eu falei: o que você está esperando? Comece. Estou te respondendo um pouco. Na Terral, por exemplo, a gente sentou numa mesa como essa para falar assim: o que é visão? O que é missão? Conceito mesmo. Nós, os diretores, junto com os empreendedores na época, cada um ficou responsável por escrever o que era os valores da companhia. E foi evoluindo. É uma jornada. E que tem que começar O quanto antes. o quanto antes. Acho que resume tudo. Você falou aí resume uma frase, eu ainda trabalho com essa família e tem um dos fundadores, o fundador, né, o patriarca, doutor Zanoni Alves de Carvalho, ele não vai ficar bravo de eu falar o nome dele aqui não. Lúcido, forte, empreendedor de sucesso. Todas as vezes que eu entrava na sala dele, ele tinha um negocinho assim de papel,
na mesa. Anotação, sabe esses bloquinhos de Aham, sei, anotação? sei. Acho que alguém da gráfica mandava para ele Sim, assim, cortesia. pequenininho, Aham. quadradinho assim. Aí ele falava assim: "Seu Ivan, anota aí". Aí eu ia levantar para pegar uma folha de papel. Eu falei: "Não, espera aí que eu vou te dar o papel. Anota aqui nesse papel". Aí eu anotava os tópicos. Aí ele falou assim: "Quando eu trouxer a resposta, traga também nesse papel". Guto, a gente pensa que isso não ensina a gente. Eu falava assim: "Gente, como que eu vou colocar nesse papelzinho toda a resposta?". Mas isso me ensinou a ser sintético, E aí o ponto, aí no objetivo, ponto. direto. Chegava e falava assim: "É isso, 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 isso". Ele: "Então tá bom, vamos fazer assim". Esse líder me ensinou isso. É isso, a gente aprende, né. Aprende. Guto, partindo aqui para mais um bloco, né, esse terceiro bloco nosso aqui, décadas e décadas caminhando aí, o que e a gente foi abordando isso aqui, tá, gente? O que a gestão evoluiu ao longo do tempo, a gente falou de tecnologia, o que evoluiu e tal, mas o que não muda e permanece? Independente desses 40 anos terem se passado aí à frente dos negócios, na gestão da empresa. Você falou lá atrás, o caixa é rei, esses são os princípios bem-sucedidas. É a mesma coisa? Não muda? Como é que é isso? O que não muda? O que permanece? Pessoa certa no lugar certo. Pessoa certa Ge- no lugar certo. Gente. Porque a IA tá aí, né? Mas tem que ter alguém para poder fazer um bom prompt, ter senso crítico para analisar aquela resposta. Por mais que, o que eu quero dizer, por mais que a tecnologia está cada vez mais autônoma, eu não consigo enxergar, não ter atrás, por trás dela, uma pessoa, um ser humano competente para poder fazer as boas escolhas que essas ferramentas, no meu entendimento até hoje, e é muito novo, até eu estava comentando mais cedo que eu não tenho assim uma opinião, se você me perguntasse, Guto, onde isso vai parar? Não É sei. um modismo, não é uma modinha? Eu, Vai eu, revolucionar? Vai mudar? eu, Não eu, vai? eu já estou vendo algumas empresas recuando, já estou vendo algumas empresas recontratando profissionais mais antigos para ajudar na interpretação do que as IAs estão trazendo, né? Então, eu acho que ainda é novo. Mas pessoas, né? Eu assim, uma- eu já tive o RH debaixo de mim, né? É mesmo um par meu falou assim: pô, Guto, você quer me dizer então que a gente tem que gostar de pessoas para liderar? Falei, gostar não, amar. Você tem que olhar, porque ele estava reclamando que gente é muito complicado, que pessoas é muito difícil. Você tem que amar, você tem que adorar pessoas, pessoas boas, pessoas que geram valor, pessoas de boa índole, que têm seus valores, que estão ali para aprender, né? E que estão ali para ser engajadas. E isso é papel do líder. Então isso para mim não muda. E acho difícil mudar algum dia. Independente de tecnologia, independente de qualquer coisa. Tecnologia, entendeu? Acho que a liderança é responsável e o líder não pode abrir mão a achar que não é com ele, que é com o RH, que é com o governo, que é com o dono da empresa. Não, senhor. É o líder. O papel é seu. Para mim, liderança e paternidade e maternidade é muito, Muito próximo, né? muito próximo. Muito próximo. Ah, De forma genuína. sim. Porque senão a pessoa percebe a equipe, se você estiver Se ali, você tem um líder falso, um líder que não é líder, a, que e- tá ali a, só para equi- fazer, encenando um papel, a equipe isso percebe. não dura muito tempo, né? Não, Você não tem como representar por muito não. tempo, A né? equipe, a equipe percebe. A equipe percebe. E no final do dia é o líder, né? A gente começou a reunião de segunda-feira lá a gente faz uma reunião toda segunda-feira das 10 às 11 com a gestão, que é um grupo ali de um comitê. Aham. E tem uma pauta definida. Normalmente a gente fala de gestão de pessoas, tecnologia e outros assuntos da pauta. Aí eu comecei a reunião e falei assim: vamos inverter a pauta. Vamos começar por um assunto que não está na pauta. O que vocês acham que aconteceu ontem no jogo do Brasil? O Brasil tinha perdido, né? Uhum. Falei, quero que vocês analisem sobre o aspecto da gestão, da liderança. Aí cada um teve que dar opinião, né? Tem uns que fogem e tal. Aí uns falou assim: não, porque eu entendo que o time tinha que isso, tinha que aquilo. Eu falei, mas isso não era um papel do líder? Aquele cara estava preparado para bater o pênalti? Ah, pela estatística e tal. Mas e o capitão que estava dentro do campo? Ele não podia ter rompido com a estatística? Falei, não.
quem vai bater esse negócio aqui sou eu. Isso aí. Porque se ele fosse um líder de verdade, eu não tava lá falando do Vini Júnior, não sei o quê, não podia ter puxado a bola pro pé dele, falei, não, deixa que eu vou bater, né? Então, assim, no final do dia, o papel da liderança, ele é fundamental no dia a dia dos negócios. É igual o papel do pai na vida do filho, Exato. da mãe. Não dá para Não terceirizar. tem jeito como terceirizar. Não, desculpa. E se você quer ser líder porque quer aumentar o salário, não faça isso. Não funciona. Vai ser especialista. Vai ser especialista. Que você faz um mal para a organização. E quem promove também as pessoas só pela capacidade técnica, esse cara que sabe tudo e vai ser o chefe. Não. Já era. Capacidade técnica é fácil. Nós cometemos esse erro lá no escritório. Nós fizemos um movimento. Um erro assim, querendo acertar, né? De reconhecimento, às vezes, eu entendo. Nós pegamos uma turma de bons técnicos e colocamos eles para liderar pessoas. E aí, voltando aí ao conceito do pai, né? Será que nossos filhos querem isso ou eles querem ser felizes, né? E ao longo do tempo eles foram percebendo, nosso índice de turnover disparou de uma forma assim assustadora, porque eles não conseguiam gerir pessoas. Não era o negócio deles. Não era o negócio deles. São excelentes técnicos. Isso. Especialista. E valoriza ele aí como nasceu especialista. o cargo de especialista lá dentro. Eu comecei a perceber aqui, falei, gente, tá errado esse negócio aqui, o problema é aqui. Não, porque não é aqui. Fizemos uma mudança. Só que o ruim é porque o ser humano também ele não está preparado, às vezes, para reconhecer isso. E aí, nessa mudança, alguns se sentiram desvalorizados, mesmo que o cara ia ganhar até mais como especialista, mas porque eu vou perder o respeito da equipe, o cargo, porque eu era o líder. Não quero mais. Não, tudo bem. Conseguimos, assim, baixar o nível de turnover, assim, a quase zero, só com a mudança para colocar a pessoa certa no lugar certo. É isso aí. Os técnicos no lugar de técnico, especialista no lugar de especialista, gestor no lugar de gestor. Exatamente. Aí falando aí da tecnologia, você abordou a questão da inteligência artificial, que nós não sabemos que mundo que vai, nós somos da época ainda que você fazia a conexão. Conectou, né? Você não sabe o que é isso, né? Quando você ia conectar a internet, ela era uma internet de Você ia lá escada. fazer um café, né? Tem uma E turma que tá voltava. ouvindo a gente aí, que é a velha guarda, né? E a gente fazia um café e ela tava lá conectando, né? Hoje não, tudo é muito rápido, né? Só te contar uma particularidade. Falei pouco da Agroquima, empresa... Você passou pela Agroquima. 12 anos. 12 anos. Agroquima me forjou do quanto é importante a qualidade e a técnica dos produtos e do serviço. Empresa focada nisso. E, na época, eu cheguei para os acionistas, eram 6, falei assim, nós temos que ter um site e um e-mail da Agroquima, temos que cadastrar esse negócio. Falei, para quê? Eu falei, não sei não. Não tenho a mínima noção, mas nós temos que fazer. Tava nascendo. Tava tudo aquilo, nascendo. né? Entendeu? Então, assim, você vê como é que era, né? E de lá para cá, a tecnologia ganhou espaço, Sim. se agigantou, e hoje nós estamos vivendo aí diante da inteligência artificial, a IA, né, que tá uma modinha. Não modinha, gente, eu estou usando demais. Eu até... eu vejo, o que eu vejo sobre a questão da inteligência artificial? Vou dar minha opinião, depois queria ouvir a sua. A inteligência artificial, acho que ela veio para facilitar as nossas vidas. De que forma? Você precisa conhecer, não de programação, nada disso, mas é bom se souber, mas você precisa saber fazer a pergunta certa, como na vida. Você não precisa ter as respostas corretas. Você precisa saber fazer a pergunta correta. Ela vai te devolver respostas. Isso. E estas respostas, você precisa, no mínimo, entender se aquilo faz sentido ou não faz sentido. Então, no final do dia, eu preciso de gente por trás da IA. Essa semana me mandaram um processo gigante para analisar e começar a desenhar o esboço de uma opinião. E me chegou isso, era 10h30 da noite. Falei, não, preciso dar resposta amanhã cedo. Tal. Pulei 500 páginas de processo, Tem jeito. subi numa inteligência artificial, dei uma lida lá, entendi que era a grande demanda ali, subi tudo numa inteligência artificial, falei assim, me ajuda, você atua como advogado, especializado na área tributária, precisamos elaborar um início de parecer, se há fundamento ou não há fundamento nessa alegação que está na página tal. Jurisprudência. Traga isso para mim. Ela trouxe um resumo,
Eu dei uma analisada, olhei para o processo, gastei mais uma horinha ali e devolvi para o meu sócio advogado falando assim: "Eu vejo fundamento, dá para a gente atuar nesse caso", né, porque a gente não entra em caso que não dá para atuar. Aham. Aí ele escreveu assim: "IA, né?" Eu falei assim: "É, mas precisa saber fazer a pergunta e conhecer do assunto, porque senão Isso. eu não emitiria essa opinião". E agora nós já estamos vamos desenvolver agora todo um trabalho, né, e tal. Então eu vejo a IA como sim um facilitador das nossas vidas, mas que também a gente tem que lidar com muito cuidado, porque ela pode devolver um monte de informações, o pessoal chama de alucinações, né, Exato. tecnicamente eu acho que é o termo que se usa, e nos conduzir para caminhos que não fazem sentido. Como que você vê aí a IA, ela vai impactar e de que forma que ela vai impactar as empresas, o Guto? Uhum. Bom, eu penso exatamente como você falou. Eu vou te dar um exemplo, não vou na IA não, tá. O público aqui, a maioria não é. Na nossa época, você lembra da Barça? Lembro, ixi, meu sonho era comprar uma Barça, mas não tinha A dinheiro. Barça é uma coleção de conhecimento que você consultava, tá certo? E a Barça te passava uma série de informações. Agora, cabia a você ter o senso crítico para poder analisar aquilo, porque é muito comum, quando você está discutindo até hoje, com alguém, a pessoa fala assim: não, mas eu li num livro. Uhum. Eu falo, não, mas você leu no livro a opinião de alguém. Não quer dizer exatamente que ela está certa. Então, trazendo isso para IA, só que numa outra velocidade, numa outra amplitude, tá certo? Eh, tem que tudo isso que você falou, você tem que ter senso crítico, saber fazer a pergunta, saber analisar, gastar um tempo. Então, onde é que estão os riscos para mim? Comodismo, a profissional fala: "Não, bota na IA lá e está tudo certo", e ele pode se expor numa hora dessa e levar uma recomendação, um trabalho que não vai funcionar, está incorreto. E eu acabei de fazer agora o curso de conselheiro de administração pelo IBGC. Você fez lá em São Paulo? Fiz aqui, Fez a turma aqui. daqui foi excelente. A Melina disse que vai trazer um outro curso aqui e eu Excelente. quero O fazer. network foi excelente, Bacana. surpreendeu, porque às vezes fala assim: "Ah, São Paulo, tudo", Aham. foi ótimo, Ótimo. foi bom. E os professores que vieram, os meus, excelente. O Nelson, acho que é Nelson Yanaga, que é um estudioso, cara fantástico, ele falou um negócio que me preocupou, que é o seguinte, daqui a pouco eu te respondo das empresas o que que eu acho, mas esse é um risco. Diz ele, isso eu estou repassando o que eu escutei, que atualmente a IA também virou uma ferramenta de terapia, Uhum. porque a pessoa vai interagindo tanto com a IA, que a IA vai conhecendo tanto ela, que daqui a pouco ela está discutindo com ela questões pessoais, sentimentos que a pessoa está tendo e assim por diante. E aí ele fez uma pergunta para nós lá, falando: bom, você sabe que a IA, ela busca informações no banco de dados, na internet, sobre qualquer assunto. Onde vocês acham que é a principal fonte de dados quando as questões são questões pessoais, comportamentais, esse tipo de demanda? Aí os colegas responderam: ah, pesquisa. Falei: não, aí que tá, nós estamos trabalhando nisso. Muita coisa sendo buscada nas redes sociais. Então você imagina o risco desse negócio, Hum. né? Quer dizer, do diagnóstico, das recomendações, está vindo das redes sociais de pessoas diferentes, pessoas em situações diferentes, então tem um risco aí. Agora vamos para as empresas. Eu acho que urgentemente tem que ser trabalhada a governança da IA. Da mesma forma que lá atrás, por exemplo, na Terra teve um determinado momento que a gente parou e falou o seguinte: olha, nós precisamos estabelecer as nossas ferramentas de comunicação corporativa, porque cada funcionário tinha a sua. Um usava o WhatsApp, o outro usava o Teams, o outro usava isso, aquilo. Daqui a pouco você não sabe, por risco e também por falta de padronização. Então, eu acho que vai ter o mesmo caminho. Então, por exemplo, na época nós optamos pela solução da Microsoft. Então, todo mundo dentro da organização Usar a mesma ferramenta. usava a mesma ferramenta, por questões de segurança, questão de padrão, questão de processo e assim por diante. Então, hoje, eu imagino que cada um das empresas está usando a sua IA. Tá certo? Então, eu acho que o caminho vai ser
Vamos organizar essas. Vamos organizar isso aqui, porque é uma ferramenta poderosa que pode ajudar, mas vamos botar regras, vamos fazer uma política, né? Como que deve ser utilizado? E outra, eu achei bacana, eu li um artigo, acho que foi do New York Times, onde ele faz o artigo e no final, no rodapé, fala assim, IA. É, E se você quiser, aí se você clicar, tem lá a política do, acho que é New York Times. New York Times estabeleceu para o uso da IA. olha aí. Como você vai se referir a algo que alguém escreveu e falou, você não põe a Você faz a bibliografia? citação, né? É. Isso aí. Então, eu acho que governança aí cabe urgentemente. É novo, tá? Outro, como é que vai controlar isso? Eu não tenho todas as respostas, mas eu acho que tem que ter um foco nisso. É, buscar esse equilíbrio aí entre tecnologia, Isso. estratégia, É cultura, ferramenta. É liderança. ferramenta. É mais uma ferramenta. Eu acho. Eu não abro mão do ser humano, não. Né? E assim, nesse novo cenário, acho que a gente falou também aqui um pouquinho, que a gente vai falando, a gente vai abordando. Nesse novo cenário, quais que são as competências humanas aí? Que eu tenho tecnologia, nós falamos de velocidade da informação, e falando de velocidade da informação, tá tão desafiador esse mundo, Aham. que esses dias eu estava participando de uma reunião pré-conselho, que a gente ia trazer um tema sobre reforma tributária para o conselho, 2 dias depois, e nós estávamos fazendo uma reunião pré-conselho com um dos conselheiros. Ele estava nos Estados Unidos. E ele foi me fazendo perguntas. Ah, Ivan, mas isso assim, assim, assado. Eu, não, por isso, por isso, por isso, por isso. Isso assim, assim, assado. Por isso, por isso, por isso, por isso. Não, mas e se acontecer isso? Não, provavelmente, blá, 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 blá. A IA tá me falando aqui que o seu contador tem razão. Eu falei, como assim, rapaz? Aí ele falou assim, não, eu conectei aqui o nosso áudio aqui, tô com o chat aberto aqui, tudo que você tá falando aqui, eu tô vendo se faz sentido. Eu falei, poxa vida, né? Aí, Virou auditoria. quer dizer, olha o desafio, isso gera ansiedade, né? Aham. Mas também se você não conhece, você fica na estrada, né? Sim. Guto, quais são essas competências, então, humanas, né, que tendem a ganhar mais importância aí nesse novo cenário aí? O que que você Tá. enxerga aí? Você vai me permitir, há pouco tempo atrás, no curso de conselheiro, eu recebi um conceito que eu não tinha ainda tido contato com ele. Você me Fica à perm- vontade. E eu quero ler porque eu ainda não. Só que eu vou precisar do meu óculos. Fica à vontade. Onde é que tá teu óculos? Tá aqui. Vamos, Obrigado. Para perto não dá mais não. faz parte. Que eu acho que é uma das competências. O conceito é humildade intelectual. Olha o que é o conceito. Reconhecimento honesto dos limites do próprio conhecimento. Abertura para questionar crenças pessoais, vieses. E disposição de mudar de ideia diante de evidências. Melhores. E ela valoriza o aprendizado contínuo e evita que a arrogância de achar que sabe tudo. Então, assim, no mundo, numa mudança, numa velocidade constante, não cabe arrogância, não cabe sabe tudo, tem que ter uma escuta ativa, tem que ter um livro que chama Duas Maneiras de Pensar, Rápido e Devagar, Duas Maneiras de Pensar. Isso é um livro que Eu ouvi falar. vale a pena. Vale a pena ler. Ele é um livro assim, pesado tecnicamente, mas ele diz rapidamente o seguinte, que o ser humano tem dois sistemas no cérebro. O sistema 1, que é super eficiente, é como se fosse seu banco de dados, que tudo que você aprendeu na vida está ali. Você aprendeu um dia a dirigir. No início, acho que todo mundo, quando nos carros que não era automático, no começo você olhava para baixo e sabia se colocava o pé no pedal, né? Era. Correto. Se era no freio ou na embreagem. Que a gente O pessoal mais antigo, né? gostava de inverter, né? E esse sistema, hoje você dirige, você não olha. Então, é um sistema super eficiente. E tem o sistema 2, e rápido, viu? 1, que é preguiçoso, lento. Só que o autor, pesquisador, fala o seguinte, ó, as situações mais complexas você tem que levar para o 2, para o 2 processar. Você não pode responder E bate pronto. para o 1. Aí eu brinco, eu falo assim, minha esposa chama Kelly.
aquilo que Dona Kelly me fala, eu não posso levar para um, eu tenho que levar para o dois. Tá certo? Devagar. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que trabalhar melhor a escuta, tem que processar melhor. Eu sei que tudo é veloz, mas tem coisas que não. Você fala assim, escuta, deixa eu pensar melhor, me dá um tempo, deixa eu processar. Você precisa disso para que dia? Não responde de pronto, não. Porque as situações. Hoje, as interferências. Eu falo que decisão é uma equação matemática. Eu sempre falei isso. Com muitas variáveis e cada um com seu peso. Hoje, as decisões, às vezes, têm 20, 30 variáveis. Então, não dá para você. Decidir de bate-pronto. Não estou dizendo para você postergar o que tem que ser decidido, mas tem certas coisas que tem que levar para o dois, e não no um. Um deixar para as coisas mais simples, mais corriqueiras, né? Então, acho que humildade intelectual, escuta ativa, aprender, né? Estudar. Os líderes que eu admiro e que eu admirei até hoje, eles não param de estudar. Estão sempre buscando, né? Estão sempre buscando, curiosos, aprofundando. Falamos um pouco sobre, eu acho que cada vez mais, você é advogado também, né? Sou advogado. Eu li um artigo falando o seguinte, que as escolas de direito estão fazendo algumas mudanças nos currículos, não sei se isso procede, só o artigo falando, achei interessante, entrando com matérias ligadas à mediação. Porque, segundo ela, os currículos mais antigos levam o advogado muito para ser o advogado de briga, Conflito. o advogado do conflito, o advogado Contencioso. do contencioso. Direito. Eu vou contratar ele porque ele é muito bom, ele vai ganhar, né? Eu acho que o mundo de hoje é da mediação, é do ganha-ganha. Voltando lá no conceito da americana, lá, Da a sala de aula lá americana, do vamos tomar os 5 milhões. Não, não tomei 5 milhões, ganhei 4 milhões, não. Você nunca mais faz negócio Entendeu? quando não se busca a mediação. Então, acho que essas competências de mediação no líder também são muito importantes. Então, estudar continuamente, humildade intelectual e a gentileza, né? Você já viu quando alguém vem de uma forma agressiva com você e você responde com gentileza, você desarma tanto a pessoa. Não tem arma mais poderosa. Porque se você rebate na mesma altura, pronto, está feito o conflito. Tá? Bacana, acho que o conceito de humildade intelectual, ele é Isso eu gostei fundamental. demais. Gostei demais. Bom, vamos caminhar aqui para o finalmente. Depois de mais de 40 décadas aí, vivendo em empresas por dentro, né? Acompanhando líderes, equipes, organizações, momentos aí de transformações, de tecnologia, de fato. Nós passamos aqui, gente, por coisas que os meninos aí, os jovens, não vão nem saber do que nós estamos falando, né? Qual que é a principal lição que essa trajetória te deixou, Guto? Para mim, né? Deixou para mim. Nunca fecha uma porta. Nunca fecha uma porta. O ser humano ele é feito de conexões. E as coisas acontecem não são por acaso, é porque você fez boas conexões. Essas conexões têm que estar fluidas, E faz todo sentido isso, né? eu acho. Eu fico pensando aqui, quando eu fui deixar aquela empresa que eu te falei, que a gente caminhou e fez todo um processo de M&A e tal, e que fui sair com muita honra, muita tranquilidade, Isso. muito respeito durante 17 para 22, durante 5 anos. Eu ainda era um arquivo vivo, porque Tinha que fiquei consultar muitos você. anos e não tinha remuneração para isso, não era esse o problema. Então, as pessoas às vezes me ligavam, você lembra disso? Lembro, aqui ó, mandei um e-mail no dia tal e tal, blá, blá, blá. Com muito respeito, com muita dignidade. Nunca fechei a porta, nunca bati a porta, Isso aí, porque, né, às vezes as pessoas não fecham a porta, mas bate a porta, né? verdade. Falta ali aquela habilidade. E depois
retornamos, né, estamos lá com honra de novo, executando, enfim. Bacana, né, nunca fecharam a porta, esse é o conselho aí para aqueles que desses 40 anos aí de vida, né. É, E o mundo devolve aquilo que a gente planta, né. exatamente. Tem um versículo bíblico, e aqui não é um podcast religioso, mas ele fala assim, ó: "Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o encontrarás". Está lá em Provérbios, se eu não me engano. Talvez eu estou citando até o livro errado, mas o que importa é o conceito. "Lança o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias o encontrarás". Isso aí. Fica parecendo assim, você pensa num rio de água corrente, e você lança um pão mesmo. É meio que lógico pensar que esse pão vai retornar, né. E aí você pode ter 2 figuras aí nessa visão de quem do autor dessa poesia, né. Seria um rio que dá a volta, e você está no mesmo lugar e o pão retorna para você. O pão que alimenta um peixe, e que depois vai ser o seu alimento, Perfeito. tá. Então é o conceito de lançar o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias ele retornará. E aí o conceito moderno de a vida devolve aquilo que você dá Sim. para ela. E a natureza é assim, né? Guto, mais uma pergunta. Se você pudesse aqui deixar para encerrar mesmo, apenas uma mensagem, não em uma frase, você pode aí discorrer, para quem hoje está construindo uma empresa, qual seria? Esse dia eu não vou lembrar, obviamente, em japonês, mas um japonês falando que lá no Japão eles não desejam boa sorte quando alguém sai para inicia uma jornada, um projeto, alguma coisa. Eles falam em japonês, que eu não me lembro, obviamente, qual que é a palavra, tudo. Eles falam assim: dê o seu melhor e estejam com os melhores que você possa Estar. estar. Porque o Brasil não é para amador. Esse é o conselho. Eu acho. Faz todo sentido, né. Dê o seu melhor e esteja com os melhores que você possa estar. Que o Brasil nós temos um sócio que não é fácil. E cada vez mais ganancioso. Exatamente. Eu acho que eu vejo que empreender nesse país e às vezes eu faço esse exercício com o meu time, sabe. Quando é permitido, eu levo eles para algumas apresentações de resultados com os clientes. E às vezes pessoas simples lá, um analista, um assistente, primeiro para ele aprender na Aham, prática como se apresenta um resultado, e segundo para ele entender o mundo como ele é, a vida real do empresário. aham. E às vezes você vê negócios, assim, gigantes, que na última linha, os sócios, os fundadores, eles levam menos do que o governo levou lá na primeira linha. Na primeira, Na primeira sem linha. falar Na segunda linha, né, vem a receita e vem os impostos. isso, O isso, governo já leva a parte dele. E exatamente, sobra para aquele cara, para aquele empresário que assumiu o risco, um valor infinitamente menor do exata que aquilo que sobrou, que exatamente. ficou lá na segunda linha do balanço. Bom, eu queria te agradecer É um prazer. pela honra de ter estado aqui ao seu lado, ter te ouvido, lições de vida, de verdade, tá? Eu tô conhecendo o Guto agora, ele trabalha, ele é conselheiro em uma das empresas que nós somos contadores, tenho tido a oportunidade de participar, 1 ou 2 ou 3 reuniões já participamos juntos lá, tratando da temática da reforma tributária. Aham. E, enfim, te agradecer mesmo. Eu acredito que as lições aqui compartilhadas, elas vão enriquecer esse podcast e vão trazer insights para os empresários, para aquelas pessoas que nos ouvem, que nos acompanham. E dizer que estamos aqui de portas abertas e vou te convidar outras vezes para estarmos aqui tratando de outros temas Tá ótimo. e, enfim, tá, Ah, eu que agradeço a oportunidade, que eu puder contribuir, pode contar comigo. tá bom. Obrigado, viu, Guto. Obrigado você. Até mais.